Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde para vocês. Mais uma semaninha aí que nós vamos agora terminar nessa semana e depois a gente vai entrar de férias. Então, nós vamos ter aula hoje, que é segunda, amanhã terça, depois quarta e quinta, ok? A Pro agora vai passar para vocês as atividades de hoje, tá? O que nós vamos fazer. E aí, como sempre, tá? A Pro vai estar passando este vídeo, que é o link lá do YouTube do colégio, e também o PDF com a rotina certinha, como que tem que escrever a rotina no caderno, quais atividades têm que ser coladas, lembrando que tudo que eu escrevo lá no PDF é para vocês registrarem no caderno, tá? A única coisa que não é para vocês registrarem é o último quadrado lá que eu falo, que é para vocês fazerem tudo com muita atenção, colagem bonitinho no caderno, muito bem organizado. Aquilo lá não precisa copiar, mas toda a rotina, todo registrando é para colar. E também o que a professora coloca lá colorido é para vocês fazerem com lápis de cor colorido, tá bom? Só lembrando isso daí porque a gente pode esquecer, tá? Então, nós vamos hoje para a nossa rotina e vamos ver quais as atividades que a gente tem que fazer hoje. Lembrando que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com muita atenção, tá? Muito capricho, atenção, capricho com a letra, ler o que a gente escreve, vocês precisam estar lendo o que vocês escrevem, não esqueçam disso, tá bom? Vocês precisam ler o que vocês escrevem. Assim, vocês vão saber o que vocês erraram e o que precisa ser refeito, tá? Vamos então para a nossa rotina de hoje. Então, olha lá, a rotininha de hoje. Peguem lá primeiramente o caderno de língua portuguesa, tá? Vocês vão fazer primeiro a atividade de língua portuguesa. Escrevam lá a rotininha de hoje. Hoje é dia 27 de abril de 2020, segunda-feira. Então, nós vamos ter língua portuguesa, história e geografia e matemática. Então, vamos lá. A atividade de língua portuguesa é essa aqui, ó. São essas duas folhinhas. Eu não lembro se eu já mandei para vocês recortada assim, tá? Ou se estava junto, porque foi uma cópia tirada as duas juntas. Se estiverem juntas, separe-as no meio, tá? Então, escreva lá no caderno, praticando a escrita. Hoje nós vamos ver as palavras, né? Em cima, embaixo, em frente, de repente, por isso. Então, quais as ocasiões que eu uso essas palavras? Então, olha só, as palavras destacadas nas frases a seguir são escritas separadamente. Então, não escrevemos junto. Então, olha só. O caderno está em cima da carteira. Então, em cima, eu não escrevo junto, em cima. Eu escrevo em cima, eu dou um espaço. Aqui a outra imagem tá, o posto fica em frente ao prédio. Então, em frente, eu escrevo separado, não escrevo junto. Estava cansado, vírgula, por isso deitei. Por isso deitei, ok? Por isso é separado, não é junto. Tem criança que ainda está escrevendo por isso, tudo junto e é separado. A chuva caiu de repente, é separado. Eu não escrevo de repente, tudo junto, é separado. Então, aqui ó, tem uma frase, em cima, separado, se escreve em duas palavras, em cima, tá? Eu dou uma respirada para falar outra palavra. Mas embaixo é uma palavra só. Então, em cima eu escrevo junto, embaixo eu escrevo separado. Em cima
eu escrevo o. Professora falou errado. Em cima, eu escrevo separado. Embaixo, eu escrevo junto, tá? Vou falar de novo, que a Pro falou ao contrário. Em cima, eu escrevo separado. Embaixo, eu escrevo junto, ok? Então, em cima, separado. Embaixo, junto. Aí, aqui, ó, nessa folhinha atividade 1, vocês vão fazer na folha mesmo, tá? Então, vocês vão completar as frases com as palavras em frente, embaixo ou em cima, tá? Qual das palavras encaixa aqui? Na segunda folhinha, vocês também vão fazer assim, ó. Essa primeira atividade, vocês vão circular ou pode pintar, tá? A palavra que tem o significado da palavra em cima. Então, o telefone fica em cima da mesinha. Em cima, ele quer dizer o quê? Que está dentro da mesinha, fora da mesinha, sobre a mesinha, perto da mesinha ou longe da mesinha. Vocês vão circular ou pintar, tá? Essa outra palavra, vocês têm 2 cartazes. Vocês vão reescrever aqui nessas linhas, ó. Primeiro cartaz na primeira linha, segundo cartaz na segunda linha. Vocês vão reescrever essas frases aqui, que aparecem nos cartazes, destacadas pelas expressões do quadro. Então, por exemplo, ó, parque de diversões, setinha, siga adiante. Eu vou reescrever aqui, ó, parque de diversões, siga o quê? Em cima, de repente, em frente ou por isso? Eu vou trocar o adiante por uma dessas palavras aqui, ó. Ou por em cima, ou de repente, ou em frente ou por isso. Esse segundo cartaz, tá? Não vem do fiado. Portanto, não insista. Então, esse portanto, eu vou substituir por em cima, de repente, em frente ou por isso. Então, vou reescrever aqui, não vem do fiado. Vou substituir, não insista. Ok? Nessas 2 linhas aqui, uma linha para cada cartaz. A outra atividade é leia. A prefeitura fica adiante do museu. O balão caiu sobre o telhado. O que essas palavras adiante e sobre quer dizer? Né? As palavras destacadas nas frases seriam corretamente substituídas, respectivamente, por. Eu vou fazer um X. Adiante significa o quê? Em frente, em cima, embaixo ou em cima? Sobre significa o quê? Em cima, embaixo, em cima ou em frente? Eu tenho que fazer um X no parzinho de palavras corretas, tá? Adiante significa o quê? Sobre significa o quê? Então, eu vou ver qual o parzinho de letra, de palavras está certo, eu vou marcar um X. E a última atividade de língua portuguesa, vocês vão criar frases. Criar uma frase com a palavra embaixo, criar uma frase com a palavra em cima, criar uma frase com a palavra de repente e criar uma frase com a palavra por isso. Tá? Escreva aqui na folhinha também. Terminou de fazer a atividade na folha, cole a folha no caderno. Primeiro esta atividade aqui, que vocês fizeram primeiro, e depois esta outra aqui, ok? Acabou língua portuguesa, vocês vão agora para História e Geografia. Pegue o caderno de História e Geografia, coloque a mesma rotina que vocês colocaram no caderno de Matemática. Terminou de escrever a rotina, vocês vão escrever no caderno esse textinho, tá? Registrando, vocês vão escrever registrando, fazer essa setinha, registrando, escrever lá pontos cardeais, e aí vocês vão escrever esse texto, ó, que está assim: leste, oeste, norte, sul. Esses 4 são o quê? Os pontos cardeais.
eles nos ajudam a saber onde estamos e que rumo tomar para chegar em nosso destino. Então, quando eu quero saber, que lugar que eu tenho que ir para o norte, tenho que ir para o sul, tenho que ir para o leste, tenho que ir para o oeste. Então, os pontos cardeais nos orientam qual destino nós devemos chegar. Quem quiser também pode se orientar pela bússola, um aparelho com uma agulha magnética que sempre aponta para o norte. Esse tipo de instrumento é muito usado nos navios e aviões, o que facilita a orientação durante as viagens. Na bússola, além dos pontos cardeais, a gente pode saber quais são os pontos colaterais. Os pontos colaterais, gente, são aqueles que ficam entre um ponto cardeal e outro ponto cardeal. Então, assim, os pontos cardeais, eles são em forma de cruz, certo? Eles são em forma de uma cruz, como nós explicamos lá na sala de aula, em forma de uma cruz. Na minha frente, que significa em cima, fica o norte. Atrás de mim, que é embaixo, fica o sul. Do lado direito, fica o leste, que é onde o sol nasce. Do lado esquerdo, fica o oeste, onde o sol se põe. No meio, né, tem a cruz. No meio, entre esses pontos cardeais e colaterais, tem os pontos colaterais que ficam no meio. Os pontos colaterais, eles ficam em forma de X, tá? Então, assim, se os pontos cardeais estão em forma de cruz, os pontos colaterais, eles ficam em forma de X. Então, eles ficam no meio de um ponto cardeal e de outro ponto cardeal. Então, olha só, entre o norte e o leste fica o nordeste. Então, eu junto, ó, se o nordeste está no meio do norte e do leste, fica o quê? Leste, norleste, não, nordeste, nordeste, porque está entre o norte e o leste. O noroeste está no meio do norte e do oeste, porque eu junto nor de norte e oeste de oeste. Eu tenho o ponto nordeste, porque está no meio destes dois aqui. No meio do sul e do leste fica o quê? O sudeste. Sul de sul, não tem o L aqui, tá? Na hora que eu vou escrever o sudeste, não escrevo com L. Então, eu tenho o sul de sudeste e o este de leste, tá? Sudeste. E o sudoeste, entrar entre o sul e o oeste. Então, eu tenho o sul, que é do sul, e o oeste, que é do oeste. Eu fico com sudoeste, ok? Se você puder, veja um mapa. Geralmente, o norte fica na parte de cima, na parte da frente, no caso do nosso corpo, fica à frente, na parte de cima. O sul fica na parte de baixo, que é na parte de trás. O leste costuma ficar à direita, onde o sol nasce. O oeste na parte esquerda, onde o sol se põe. Mas, se não tiver qualquer mapa por perto, procure uma árvore com um tronco coberto de musgo. O que são os musgos, pessoal? É a parte verde que tem no tronco. Tem o tronco da árvore, que é marronzinha. Às vezes tem uma partezinha verdezinha, verde, que fica assim no tronco. Aquilo lá são musgos, tá? Os musgos, geralmente, eles nascem, eles crescem para o lado sul. Então, por exemplo, eu tenho o tronco da árvore. Se eu tenho musgo nessa parte aqui da árvore, significa que essa parte aqui é o sul, que é lá atrás, que é lá embaixo. Ok? Já aprendeu a se orientar um pouquinho? E é bom, sabe por que é bom a gente se orientar?
porque é bom, a gente nunca vai perder o caminho de casa, tá? Esse textinho foi escrito por Sueli Ferreira de Oliveira. Então, seguindo essas orientações que a Pro falou para vocês, tem aqui, ó, essa atividade que é orientação pelo sol. Então, primeiro vocês vão pegar a folhinha que está escrito sol nascente, que é onde o sol nasce. Nessa atividade aqui, onde está o sol? O sol está aqui. Então, ele está o quê? Nascendo. Pelo texto e pelo que a Pro já explicou para vocês lá na sala de aula, o sol ele nasce que lado? Ah, o sol ele nasce do lado? Isso mesmo, do lado leste. Então, olha só, levando em consideração a posição do menino que está aqui, ele está com os braços abertos. Então, se o sol nasce do lado leste, este lado aqui dessa setinha é o quê? Leste. Então, vocês vão escrever na setinha, tá? Ó, tá escrito aqui, a primeira atividade, pinte de laranja o sol. Então, você vai pintar de laranja o sol. Aí, ó, observe no desenho a posição do menino. Em seguida, complete as lacunas das frases abaixo com o nome dos pontos cardeais. Então, a Pro quer primeiro que vocês coloquem dentro das setinhas os nomes dos pontos cardeais. Então, se desse lado aqui, ó, desse bracinho do menino, ele está apontando para o sol. Então, se ele está apontando para o sol, significa que esse lado dele é o lado direito. O lado direito é onde nasce o sol. E o sol nasce que lado? Leste. Então, aqui nessa setinha eu vou escrever leste. Se meu lado direito é o leste, o meu lado esquerdo aqui é o quê? Oeste. E a frente do menino, em cima, na frente, é o quê? Norte. E abaixo? E embaixo, atrás do menino, é o quê? Sul. Então, aqui é leste, oeste, norte e sul. Complete, escreva nas setinhas os nomes dos pontos cardeais e aí, assim, vocês vão conseguir registrar e completar as frases aqui, tá? Então, por exemplo, o menino estende o braço do lado direito, em que nasce o sol. Este lado é o... Ah, muito fácil, né? Então, vocês vão completando com os pontos cardeais. Depois, tá? Pintou o sol de laranja, como se pede. As outras coisas eu quero que vocês pintem também. Pintem todo o desenho, tá? Depois de vocês completarem as frases. Terminou esta atividade? Cole essa atividade no caderno. Depois, vocês vão pegar esta outra folha, que é do sol poente, tá? Então, do sol poente. O sol poente, a gente tem aqui o registro, né, a imagem de uma cidade aqui, ó, que é a cidade onde tem a igreja, né, tem algumas casas, tem uma praça, aqui tem a montanha com o sol. Aí aqui do outro lado da cidade, aqui, ó, no meio é uma ponte. É uma ponte que sai da cidade para ir para o campo, tá? Aqui também tem uma outra pontezinha, pequenininha, onde passam os carros, tá? Aqui é onde passam as pessoas e aqui é onde passam os carros. E aqui tem uma área rural, o campo. Aqui tem um pomar, onde tem as árvores, e aqui é a parte da pastagem. Preste atenção. Aquela primeira folha era o sol nascente, onde o sol nasce. Lá o sol estava nascendo, do lado leste. Aqui o sol está como? Se pondo. Então, aqui o sol está morrendo, ele está se pondo. Então, preste atenção pela orientação da casinha do campo. Tem as setinhas também, eu quero que vocês escrevam nas setinhas o nome dos pontos cardeais. Se o sol, lá na primeira folhinha, o sol ele nasceu do lado leste, o sol se põe do lado oeste. Então, se aqui o sol está se pondo, esta setinha que está apontando para o sol, essa setinha é que lado? Oeste, isso mesmo. Então, esta setinha aqui, ó,
que está apontando para o sol é o oeste. Então, vocês vão escrever oeste. Então, esse lado aqui é o esquerdo. Se essa setinha do lado esquerdo é o oeste, esta outra setinha do lado direito é o quê? Leste. Isso mesmo. Se aqui é o lado direito, leste, aqui o lado esquerdo, oeste, aqui, ó, essa setinha que está apontando para o pasto, ele é o quê? Na minha frente é o quê? Norte, muito bem. E atrás, embaixo, é o quê? Isso, sul. Então, a gente já tem os pontos cardeais. Eu quero que vocês escrevam essa setinha na frente da casinha, apontando para o pasto. Norte. Atrás, a setinha apontando para a cidade, sul. A setinha do lado esquerdo, que está apontando para o sol se pondo, oeste. E a setinha que está do lado direito, apontando para o pomar, leste. Escrevam nas setinhas os pontos cardeais e aí vocês vão fazer as atividades igual a primeira completando, tá? Lembrando que a primeira atividade é para vocês pintar a casa na zona rural. Esta casinha que está aqui, ó, no meio das setinhas. Tá bom? Pro, tá meio pretinho, tal, tudo bem, mas pinte a janelinha, tá? A porta, pinte bonitinho aí, tá bom? Terminou essa atividade dos pontos cardeais, vocês vão colar no caderno, ok? Terminou, aí vocês vão pegar o caderninho de matemática, tá? Escrevam a mesma rotina no caderno de matemática. No caderno de matemática, vocês vão escrever a setinha e escrever recorte, cole e resolva as atividades uma por uma em seu caderno. Então, é para colar, tá? Recortar e colar uma por uma no seu caderno. São situações problemas, são algumas situações problemas. Então, ó, preste atenção. Cole primeiro esta parte aqui, ó. Esta parte que tem o desenho. Opa, a Pro pulou de novo. A Pro vai voltar lá, tá? Acabou pulando. Então, ó, escreveu a rotina, vai pegar essa folhinha de matemática, você vai recortar primeiro esta parte aqui, ó, que tem o desenho das crianças, tá? Os alunos das duas turmas da terceira série, que é um quarto ano, de uma escola, juntaram-se para o fim de formar, né, de formar casais, né? Um menino e uma menina, para dançar na festa junina. Ao todo, haviam 35 meninas e 32 meninos. Então, vocês vão recortar, tá? Junto com a imagem, isso vai colar no seu caderno. Aí depois vocês vão recortar a letra A todinha, colar no caderno e fazer a conta para poder responder, tá? Vocês vão ter que fazer continhas no caderno para resolver e responder as perguntas, ok? Vou repetir de novo: recortar a tirinha da letra A, resolver com contas, tá? E colocar o resultado na folha. Estou falando para resolver as continhas, fazer as continhas no caderno, porque depois as crianças, vocês me perguntam, Pro, é para resolver? Posso fazer de cabeça? Não é para fazer de cabeça, é para vocês fazerem as contas no caderno. Por quê? Porque depois eu vou corrigir e eu preciso saber como você pensou e como que é o seu pensamento, é a sua conta, tá? Então é para fazer as continhas. Cole e recorte a B, resolva no caderno, a C, cole também no caderno e resolva, a D também, e esta outra aqui, ó, que está de lado, tá? Recorte, cole no seu caderno e resolva fazendo continha. Não esqueçam de responder, colocar a resposta também, ok? Pro, eu li o probleminha e não entendi. Leia novamente, preste atenção no que está falando as perguntas,
as informações, quais os números que tem, se eu tenho que dividir, se eu não tenho que dividir, se eu tenho que somar, tá? Então, preste atenção para poder resolver, ok? Então, turminha, essas foram as atividades de hoje. Novamente, a Pro vai falar, não esqueça de fazer tudo com muita atenção, capricho com a letra e com a colagem, tá bom? Olha, beijinho no coração de vocês, que vocês possam estar bem, eu sei que vocês estão bem, tá? Então, assim, preste atenção para fazer todas as atividades com muita atenção, capricho, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Lá nas atividades dos pontos cardeais e colaterais, que eu estava falando para vocês, eu vou ver se eu consigo fazer aqui, tá? Ó, os pontos cardeais, a Pro falou, tá meio torto, é em forma de uma cruz, tá? Os pontos cardeais é em forma de uma cruz. Então, ó, aqui fica o norte, aqui fica o sul, lado direito, leste, lado esquerdo, oeste. Os pontos colaterais, eles ficam em forma de X, tá? Então, os pontos colaterais, eles ficam aqui, ó, em forma de X. Tá meio tortinho, né? Que a Pro não sabe mexer muito com isso. Eles ficam em forma de X, tá? Então, os colaterais são esses de vermelho, ó. Colateral fica no meio, tá? Fica entre os pontos cardeais. Cardeais, tá? O de vermelho, são os não sei escrever com essa caneta, colaterais. Parece que a Pro tá aprendendo a escrever, né? Colaterais. E o de preto, que a Pro fez aqui, são os pontos cardeais. Para estar escrevendo com essa caneta é meio difícil, tá bom? Então, os pontos colaterais é forma de X, que ficam entre os pontos cardeais, os pontos cardeais que estão de preto, ok? Quis fazer isso só para dar mais uma ilustração para vocês, tá bom? Então, olha só, estou no WhatsApp das 13 horas até as 17 horas para perguntas. E uma coisinha, se por acaso você tiver dúvidas e não quiser ficar jogando no grupo para não ficar com muitas mensagens, você pode me chamar no particular, que aí eu respondo a sua pergunta, tá bom? Para você individualmente. Tem crianças que estão preferindo me chamar no individual, no particular, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Eu tô falando isso porque às vezes fica muita mensagem no grupo, tá bom? Beijinhos no coração de vocês. Tchauzinho.